Olá, meus irmãos, tudo bem? Como passaram a semana? Espero que tenham passado bem. Temos estudado a respeito do Evangelho de Jesus, todas as etapas que o Senhor Jesus venceu e nós também vamos passar pelas mesmas coisas que ele, porque ele venceu como homem. Jesus, na forma de homem, ele veio fazer aquilo que nós, como homem, falhamos em todos os aspectos. A Bíblia fala que o primeiro Adão falhou, né? Que o Adão lá do Éden, que nós conhecemos, ele deixou-se cair na tentação, né? Lembra-se, nós estudamos que o inimigo ofereceu, né, ser igual a Deus, né? A capacidade, a possibilidade de se tornar igual a Deus ao comer aquele fruto, né? O fruto da árvore e do conhecimento do bem e do mal. E depois disso o homem sofreu as consequências. Então Jesus, como homem, ele tem agora uma árdua tarefa de reconquistar tudo aquilo que nós perdemos como espécie, né? Como representante de homem, Adão falhou. Por isso que Jesus também é chamado de último Adão. Então quando você ouvir falar aquela frase, Jesus também é o último Adão, porque ele é o representante da humanidade que vai vencer todas as etapas de tentação, de ataques do inimigo. E como nós temos estudado a respeito do Evangelho, e semana passada nós vimos que o Senhor Jesus tinha sido batizado no Jordão, tem um detalhe que eu gostaria de falar também, porque nós estudamos lá no Velho Testamento a respeito do sacerdote que lavava o cordeiro, purificava o cordeiro para o sacrifício. João Batista, ele é filho de Zacarias, e Zacarias era da tribo de Levi. Então, João Batista, ele era um levita. Então, o cordeiro, ao ser lavado, ao ser batizado, ele está sendo purificado também para o sacrifício. Então, o batismo também teve esse significado na vida do Senhor Jesus. E agora ele vai ser tentado, né? Ele vai ser levado ao deserto e ele vai ser tentado. E eu quero convidar você a estudar comigo esse capítulo muito interessante do Evangelho do Senhor Jesus. Não deixe de estudar a Bíblia. É importante nós conhecermos essa trajetória do ministério de Jesus, porque tudo vai fazer referência a Ele. As parábolas que Ele vai nos ensinar, os valores, os preceitos, o Novo Testamento. Então tudo isso é muito importante. Não deixe de assistir às aulas. Continue junto comigo. Em breve a gente vai estar presencialmente. Nós vamos discutir as dúvidas. Nós vamos ver bastante coisa. E se precisar a gente faz um resumo depois, ok? Então olha, o Senhor Jesus, ele foi tentado, né, no deserto. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. E se Satanás tentou Jesus de tantas formas, ele vai tentar você. O que ele estava tentando fazer? Ele tentou fazer Jesus mudar de lado. Você já parou para pensar? Se Jesus tivesse mudado de lado, se realmente ele tivesse traído o plano, se tornado mais um rebelde, como que as coisas ficariam, né? O próprio Filho de Deus ali, segurando todo o plano de Deus de salvar a humanidade e reconciliar todas as coisas. Mas você vai ver que o Senhor Jesus, ele venceu a tentação, ele foi fiel até o fim. Ele estava num corpo de homem, numa condição de homem, suscetível à dor, a calor, a frio, a tudo aquilo que nós estamos sujeitos. Então, veja, vamos dar uma olhadinha aqui no texto junto comigo. Mas antes, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Ela diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele assume uma posição de sacerdote, né? Porque ele vai interceder por nós perante Deus, mas ele sabe o que nós sentimos. Ele tem um conhecimento de causa, ele sentiu na pele o que é ser um indivíduo nesse planeta, né? Suscetível a tantas coisas. Então, quando o Senhor Jesus intercede por nós, no tribunal de Deus, né? Que Deus é juiz,
ele vai advogar com mais propriedade, porque ele sabe o que nós sentimos, ele sentiu na pele como nós vivemos. E ele firmou-se na palavra de Deus, foi onde ele realmente venceu o inimigo. Você quer vencer o inimigo no momento de tentação, no momento em que ele está te atacando ali? É através da palavra de Deus, através da Bíblia. Você vai ver que ele vai usar vários versículos para se defender das investidas do inimigo. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos nos posicionar pelo Evangelho de Lucas, porque a forma como ele apresenta esse evento eu achei mais interessante. Então vamos ver. E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha que bacana, né? Ele tinha acabado de sair das águas e o Espírito Santo encheu a vida dele. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Veja, todos os dias, durante 40 dias o diabo ficou ali, tentando, investindo contra a vida dele. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Então veja, ele durante 40 dias ele sofreu ataques intensos do diabo, e quando terminou 40 dias, né, após esse período, a fome foi intensa, e o diabo ele faz uma investida bem mais pesada nesse momento. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Veja, o diabo ele se apropria do momento, ele verifica a situação que Jesus está passando de fome e ele vai tentar o Senhor Jesus nesse momento. Quando nós estamos com fome, a gente começa a perder muito o sentido da razão das coisas. A fome tira a razão. E a gente fica naquela condição terrível ali, suportando aquilo. E a gente fica sem saber o que fazer. A gente se sente acuado, preso. E a fome ela vai te torturando, ela vai te machucando. E o diabo ele usa isso e ele investe contra o Senhor Jesus e o provoca. Mas o Senhor Jesus, através da palavra, ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo leva o Senhor Jesus para um monte. Vamos ver aqui no versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Olha, quando Adão caiu lá no Éden, automaticamente o reino que ele tinha recebido, né? Porque nós lemos no Gênesis que Deus deu ao homem um governo, um domínio, né? Você vê lá que está escrito: domínio sobre a erva do campo, domínio sobre os animais, domínio sobre tudo, né? Então foi dado um governo natural para o homem. E com a queda, o homem entregou esse governo para o diabo. Então o reino do homem foi dado para o reino das trevas. Então Jesus ele veio implantar o reino de Deus. Então o diabo, até aquele momento, ele governava tudo. Ele não tinha opositor. Ele já tinha controlado tudo, os impérios que ele levantou, os governos que ele tinha, estava tudo na mão dele. E ele oferece a Jesus: falou: eu te darei tudo isso se você ficar do meu lado, né? Porque isso agora é meu, foi entregue a mim e eu dou a quem eu quiser. Versículo 7: se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, o que Jesus está falando? Ele está falando: Satanás, você não é dono das coisas. Você tem que servir quem realmente é o dono. Então, o Senhor, quando a gente fala a palavra Senhor, a gente tem que ter em mente que essa palavra tem uma conotação de dono.
Então nós somos servos. Servos é escravo. Então veja, se tem um Senhor, ele é o dono de tudo. Então o diabo ele acha que ele é dono, ele se apropria de uma forma assim temporária, né? Vamos dizer assim. Mas na verdade o Criador de todas as coisas, quem é dono de tudo, é o Senhor. Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Veja, o diabo ele está usando o Salmo 91. Então ele está usando a palavra para acusar Jesus. O diabo ele vai usar a palavra para acusar você, vai usar a palavra para me acusar. E como é que nós vamos nos defender com uma palavra fora de um contexto, né? Então é através da própria palavra que você vai se defender. É a própria palavra que nos defende, mas você tem que ter uma consciência clara, você tem que ter uma visão muito nítida do que está acontecendo e qual palavra você vai utilizar. Como você vai manejar bem a palavra? A palavra é uma espada. E olha o versículo 12. Jesus responde: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Veja bem, ele deu uma trégua para pensar uma nova estratégia para vir atacar depois. A tentação é uma realidade com a qual todo crente em algum momento irá se deparar. É verdade, né? Nós várias vezes em nossas vidas nos sentimos tentados. Não existe ninguém que seja imune à tentação, pois até mesmo Jesus, o homem perfeito, foi tentado. A resposta à tentação não é, portanto, negá-la, mas é enfrentá-la à luz da palavra de Deus. Então, vamos ver como Jesus enfrentou e derrotou Satanás. Devemos levar em conta o fato bíblico e teológico incontestável de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus não podia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo perfeito, sim, podia ser tentado. Como homem, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, porém, ele não pecou. Jesus é o nosso representante de vencedor. Jesus, ele como homem, ele mostra, ele revela que um homem foi capaz de vencer a investida do diabo e ser fiel a Deus. Então observe que no ministério de Jesus, ele vai vencer o diabo em todas as etapas, até quando ele chegar na cruz. Então ele não simplesmente venceu na cruz. O ministério de Jesus todinho foi uma batalha espiritual e nós somos inseridos dentro de um contexto para nós sermos vencedor junto com ele. Então quando está escrito no versículo que nós já sabemos que com Cristo nós somos mais que vencedores, é porque o Senhor Jesus, ele como homem venceu as investidas do diabo. E com isso nós somos inseridos nele como homem. É muito bacana saber disso, não é verdade? E Lucas revela que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, em sua condição humana, foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. Veja, Jesus, você viu lá no versículo que quando ele sai do Rio Jordão, ele está cheio do Espírito Santo. Então você precisa, eu também preciso estarmos cheios do Espírito Santo para vencermos as investidas do inimigo. Se nós não estivermos com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, se nós não estivermos com intimidade com Deus, ao ler a sua palavra, ao orarmos, na hora que o inimigo vir, a gente está muito mais suscetível à queda, muito mais suscetível à derrota. Então seremos vencedores através da palavra. A vitória de Jesus sobre a tentação é também a nossa vitória. Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado com oração, com a palavra e por andar no Espírito. Todos os que estão em Cristo podem sim também vencer a tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Que coisa bacana, né? Então veja, Deus tem um plano para nossas vidas.
Ele é quem realmente vai colocar inserido na vida do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é quem vai nos ajudar a vencer todas as etapas da nossa vida. E olha, depois de 40 dias de jejum total, Jesus sem dúvida encontrava-se debilitado fisicamente. Você já ficou sem se alimentar alguns dias? Ou um dia pelo menos? A fome deixa a gente incomodado, não é verdade? E ele estava debilitado. Então todo o seu ser, por certo, exigia ser saciado. Tanto a água quanto o pão são elementos necessários para a manutenção do corpo. Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. Jesus mostra que o mais importante do que o pão material era o pão espiritual, a palavra de Deus. No texto de Lucas 4, 5, 8, você vai ver que o diabo oferece a Jesus domínio. Se tem uma coisa que o homem gosta é de governar, de dominar. Nós temos visto algumas coisas no cenário da política, que as pessoas assumem cargos de governadores e deputados e já querem ser presidente, já começam a fazer campanha para presidente. Ele acabou de ganhar por uma coisa, acabou de ser eleito por uma coisa, ele não quer exercer aquele cargo, ele já quer a presidência, já quer o maior, aquela coisa que lhe dá mais poder, que dá mais domínio. Então no homem tem essa coisa, essa sede pelo poder, e o diabo usa isso, né? Ele vai para cima de Jesus com essa proposta, né? Oferece a Jesus domínio sobre os reinos do mundo. Jesus não contestou as palavras de Satanás quando este afirmou que possuía autoridade sobre esse mundo. De fato, o próprio Cristo afirmou que Satanás é o príncipe desse mundo. Vivemos em um mundo caído e com um sistema iníquo, mas assim como Jesus Cristo não fazemos parte dele. Às vezes a gente está inconformado com as injustiças desse mundo, né? Esse mundo é injusto, por que Deus permite isso? Por que as coisas acontecem assim? Por que isso está acontecendo comigo? Mas na verdade quem está por trás de tudo isso é o mundo que jaz no maligno, é um sistema que leva tudo para o caos. Não há uma lógica racional para as coisas. Somente quando Deus fizer um novo céu e a nova terra e passar tudo isso a limpo, nós vamos ter parâmetros reais de justiça. Nós vamos realmente ver nascer o sol da justiça. Hoje nós não temos parâmetro nenhum. Hoje nós vamos ver o errado no lugar do certo. Nós vamos ver aquele que não merece no lugar daquele que merece. Então hoje nós vemos muita injustiça, não é verdade? Mas um dia Deus vai resolver tudo isso. E a busca pelo poder terreno, esse poder pode estar presente tanto na esfera material como na espiritual. É a busca pela glória, pelo poder terreno. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado Senhor, é algo que fascina os homens. A isca foi lançada a Adão e Adão a engoliu. O diabo, por certo, acreditava que o mesmo aconteceria com Jesus, o Filho do Homem. Mas Jesus não se dobrou diante de Satanás. O diabo não desiste nas primeiras derrotas e arrisca tentar Jesus mais uma vez. Olha só, ele não deu trégua. Ele atacava o Senhor Jesus, voltava e novamente investia contra ele. Satanás tenta derrotar Jesus usando a Bíblia. Evidentemente que ele usa o Salmo 91 fora do seu contexto. Quando a palavra do Senhor tem exatamente o sentido do que o Criador disse, então ela é de fato a palavra dele. Porém, quando passa a possuir um sentido particular, isto é, que Deus não disse, não é mais a palavra dele, mas palavras de Satanás. Tem muita gente que pega uma parte de um versículo e coloca para as pessoas. A gente tem visto muito isso, inclusive de falsos pregadores, de falsos pastores. Pegam palavras fora de contexto, pegam pedaços de versículo, né? Tem um versículo que soa de uma forma, mas o contexto ele é diferente. Tem um versículo que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Dá uma ideia de conquista, né? Tudo eu posso conquistar isso, eu posso conquistar riquezas, eu posso conquistar bens.
Mas na verdade, esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, ele é uma conclusão de uma vida difícil que Paulo estava vivendo, né? Eu sei o que é viver com pouco e sei o que é viver com muito. Eu sei o que é passar por tribulação, eu sei o que é sofrer pelo evangelho. Eu tudo posso suportar, né? Eu posso todas as coisas, né? Tudo posso naquele que ele me fortalece para suportar tudo isso. Então, quando a gente pega um versículo fora do contexto, ele pode soar de uma forma, de um jeito, ele pode ter uma conotação de um sentido, mas o contexto total, né, isso chama hermenêutica, que a teologia mostra, ele vai realmente dar o sentido do que é a palavra de Deus, vai dar o sentido do que o Criador realmente quer falar. Por isso que você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que ser uma pessoa que conhece. Nós temos que estudar juntos, aprender cada dia mais. Porque tem muitas heresias, tem muita gente falando coisas fora de contexto. Muitas pessoas pegando pedaços de versículos e apresentando como uma verdade, como uma teologia. Então nós temos que entender a época, o momento, o sentido, para quem que é aquela palavra. Tem palavra que era para o povo de Israel, tem palavra que é para a igreja, tem palavra que é para o mundo. Então tem palavras dirigidas de diversas formas, diversos sentidos e com direções diferentes. E nós temos que saber o que é para nós, o que é para judeu, o que para não é, o que não é. Então, tudo isso é importante nós sabermos através do estudo da palavra de Deus. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, procura levá-lo até o ponto mais alto. É a tentação de ser visto, de ser notado, né? Há um reconhecimento e uma fama que são bíblicas e não há nada pecaminoso nisso. Todavia, quando o desejo por publicidade se torna um fim em si mesmo, então passa-se a fazer o jogo do diabo. Os fariseus estavam vivendo muito isso. Eles gostavam de ser cumprimentados nas praças, né? Os fariseus eram aqueles religiosos da época que usavam aquelas roupas diferentes, né? Porque eles eram sacerdotes, eles usavam umas roupas que os caracterizavam, assim também como os escribas. Eles andavam nas praças, andavam pelas ruas de Jerusalém e as pessoas se curvavam, cumprimentavam, as pessoas viam que realmente eles eram dignos de honra, e quando eles oravam em voz alta. Agora eu vou fazer uma oração. Eles faziam um barulho. Então eles gostavam de chamar a atenção, eles gostavam de afagar o ego. Mas há um perigo aí, né? Há um perigo muito grande quando a pessoa busca publicidade para si mesmo. Jesus venceu Satanás no deserto e todas as outras situações em quem o confrontou durante o seu ministério terreno. Na cruz do Calvário, o Filho do Homem derrotou Satanás de forma definitiva. Posteriormente, o apóstolo Paulo ensinaria à igreja que todos aqueles que se encontram em Cristo também participam desta vitória, está escrito em Efésios. Em Cristo somos mais do que vencedores. Todavia, como cristãos criteriosos, não devemos subestimar o mal. Veja, o diabo veio para fazer 3 coisas. Jesus definiu isso de uma forma muito clara e sintética. Ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele rouba sim. Ele rouba os sonhos, ele rouba projetos, ele rouba objetivos, né? Ele destrói, ele destrói sonhos, ele destrói planos, ele destrói vidas, destrói relacionamento, destrói saúde, ele destrói vínculos. O diabo, ele também mata, ele mata sim. A Bíblia diz que um versículo que diz: louco, esta noite pedirão a sua alma, o que tens preparado. Por isso que quando nós devemos estar sempre preparados com o Senhor Jesus, porque nós não estamos livres dos ataques do inimigo, né? Nós não estamos imunes a isso. E Jesus não prometeu que nós estaríamos isentos desses ataques. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, para nós vencermos o mundo, nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. Nós temos que conhecer bem a palavra de Deus. O inimigo, ele não vai dar trégua. Jesus venceu Satanás e nós vamos vencer também em Cristo Jesus. Ele é o modelo perfeito. Então, se tudo que ele conseguiu fazer como homem, né, tendo um corpo como o nosso, então ele nos mostra, ele nos revela que nós também conseguimos fazer, né? Não teve marmelada, não teve aquela coisa sobrenatural. Não, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, ele esteve realmente sentindo aquilo que a gente sente. Ele mostra para nós, ele apresenta para nós que caracterizado nesse corpo nós podemos vencer. Eu acho isso muito incrível, né? Ele deixou a sua glória, deixou o seu poder para se reduzir a um corpo tão limitado que é o nosso, para mostrar para nós uma direção, um caminho. Porque nós, no Velho Testamento, nós estudamos e vimos que através da lei, através dos profetas, a gente não conseguia fazer, não conseguia obedecer, não conseguia se relacionar com Deus. Então Jesus vem, ele traz uma nova aliança, ele traz um novo pacto. Falou, olha, agora eu vou fazer junto com vocês, eu vou mostrar o caminho, eu vou mostrar como é que se faz, eu vou mostrar para vocês que é possível você negar esse mundo e começar a se agarrar nas coisas de Deus para vocês poderem ter uma vida eterna comigo. E isso é muito bacana. É isso que nós temos que entender. O que o Senhor Jesus fez? Ele vem para pegar em nossas mãos e nos conduzir a um caminho, um novo e vivo caminho. Então, é muito legal nós entendermos isso, estudarmos isso. E espero que semana que vem nós possamos estudar mais um capítulo desse ministério maravilhoso do Senhor Jesus. É muito bom estar com você. E não deixe de estudar, não deixe de ver as coisas, né? Não deixe de continuar acompanhando os nossos vídeos para que você possa crescer espiritualmente, conhecer na palavra de Deus, crescer. E a gente em breve vai estar junto e vamos aprender mais das coisas da palavra de Deus. Deus abençoe. Uma boa semana, queridos.